Oi, irmãos, eu sou o Devaí do canal Palavras em Chamas e eu quero falar com vocês hoje sobre um tema muito difícil. Eu já tentei falar de outras formas, mas eu vou ter que falar abertamente, não tem jeito, tá, irmãos? Bom, vamos lá. Se eu não olhar para a câmera é porque eu estou tentando organizar os meus pensamentos, né? Mas vamos lá, vamos tentar pensar aqui a questão. A pastora Flor de Lis está sendo acusada de algumas questões muito sérias, né? Principalmente de fazer parte de uma seita agora, mas também de ter mandado matar o próprio marido. Isso é uma acusação. Não estou dizendo que ela é culpada e que essa acusação seja verdadeira, mas a acusação é essa. Primeiro, a acusação de que ela tenha mandado matar o marido dela, que também trabalhava com ela e era pastor também, tinha um ministério religioso aparentemente muito parecido com o movimento pentecostal, né? E a acusação dizia que ela tinha mandado matar o marido e pronto. E eles estão tentando descobrir como isso aconteceu. Dentro dessa pesquisa, dentro dessa investigação, descobriram que ela, o marido e agora o novo marido dela, estão envolvidos em uma outra religião além do cristianismo, né? Além de ser pastora cristã, né, dita cristã, ela está sendo acusada de fazer parte de uma seita satânica mesmo, que envolve sangue, prisão de pessoas, iniciação, cultos sexuais e um monte de coisa. E não apenas isso, né? A parte que me surpreendeu mais é que ela é a líder dessa religião, né? Isso é uma acusação feita contra ela, tá? E a Flor de Lis está tentando se defender contra isso. Mas nós não vamos focar na Flor de Lis, porque realmente essa é uma acusação, isso é um problema que a justiça vai ter que resolver. A questão que eu quero falar, que eu quero trazer aqui para vocês, é que, sendo ou não real a acusação contra a Flor de Lis, isso expõe algo que realmente acontece no cristianismo. O que acontece no cristianismo? Pessoas de outras religiões abrindo suas próprias igrejas, né? E entrando dentro de igrejas para influenciar o miolo da igreja. Bom, isso a gente tem percebido depois de algumas pesquisas que eu vou detalhar para vocês como foi, mas o fato é, há sim pastores, pastoras, líderes de ministérios que são de outras religiões, não creem em Jesus, mas estão lá como se cresce para influenciar e desviar as pessoas. Isso realmente acontece. Essa é uma atuação das mais inteligentes de Satanás até hoje. Por que inteligente? Porque antes ele incitava o povo contra o povo do mundo contra a igreja, né? E aí você viu um monte de gente morrendo, né? Várias, até hoje acontece, né? Perseguições e tudo mais. Só que no fundo isso acaba não atrapalhando muito a igreja. Porque as outras pessoas que veem eles sendo perseguidos, né, se compadecem deles e às vezes até se tornam cristãos por causa disso também. E aí, aparentemente, né, e isso foi profetizado que iria acontecer, aparentemente Satanás teve outra ideia, que é de destruir a igreja de dentro da igreja. Então, por isso que às vezes a gente pega no pé de pastores, de líderes, né, ou de certos movimentos, porque eles são usados para destruir o cristianismo. De dentro da igreja, ele destrói a igreja. Como que ele faz isso? Ele destrói impedindo que as pessoas descubram a verdade. Eles fecham a mente dessa pessoa para que ela nunca saiba o que é o evangelho, o que é a mensagem. Enfim, dessa forma essa pessoa nunca cresce, né? Nunca desenvolve. Quanto menos o cristianismo desenvolver, melhor. Depois disso você tem a invasão aí do liberalismo e de outras questões mais que eu vou falar daqui a pouco. E de fato, essa técnica, essa estratégia tem dado muito certo dentro do cristianismo. E aí qual vai ser o resultado disso? Você vai ver igrejas reformadas que não sabem nada da reforma, que não sabem nada da confissão de fé que professam, ou que não concordam com a Bíblia, nem conhecem a Bíblia, igrejas reformadas. Você vai ver igrejas arminianas com a mesma ideia, né, aquele arminianismo quase ateu, que não é de Armínio também, mas é de alguém, de quem é? Dessas pessoas que estão dentro da igreja para influenciar negativamente a igreja. E fazem aqueles arminianos que são praticamente deístas, né, ou teístas abertos, né, e eles não sabem, ou eles não perceberam que eles estão sendo enganados nisso tudo aí. Deixa eu só desligar aqui meu despertador, porque senão ele vai despertar no meio do vídeo. Espera aí. Isso aqui, ó. Só hoje.
Então é isso que você tem como resultado, né? Essas pessoas que estão na igreja, professam Cristo, mas não vivem, não sabem e nem concordam com a fé cristã, com o protestantismo. No fundo, odeiam o protestantismo, né? E em outras igrejas você vai ver um movimento que é espiritualista, né? Um movimento que tenta imitar o pentecostalismo, mas que se torna o exagero, né? Se torna extremamente deformado. O movimento deformado seria isso. É desta forma que estão destruindo o cristianismo, estão atacando desse jeito. E como é que nós percebemos que isso estava acontecendo? Pesquisando sobre o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e depois de Mateus 24 e Apocalipse 13, eu fui levado para Daniel 9, né, e compreendi o que Daniel 9 está explicando. O texto de Daniel 9, a parte final, funciona como Apocalipse 20. E como que funciona como Apocalipse 20? Ele traz um resumo de toda a história, de um certo período da história até a volta de Jesus. Apocalipse 20 faz isso, Apocalipse 13 também faz isso, de certa forma. Mateus 24 também vai trazer um pouco disso. E agora a gente tem também, aí descobrimos, né? Eu descobri com os outros irmãos, o texto de Daniel 9 também. Dentro desse texto de Daniel 9 já estava escrito que o povo do mundo invadiria a igreja, trocaria o culto e faria um acordo com o mundo. E é isso que tem acontecido, o acordo com o mundo. O povo do mundo já invadiu a igreja e agora ele está fazendo um acordo com o mundo. E esse acordo é justamente esse namoro que há entre o sagrado e o profano. E é isso que tem acontecido no cristianismo. Toda vez que alguém denuncia, né, e bota um vídeo com alguém falando uma aberração, né, ou alguém fazendo uma aberração, isso é um namoro entre o profano e o sagrado. A pessoa está usando o sagrado para profanar o nome de Deus. É isso que tem acontecido, né? E nós percebemos que esse tipo de movimento tem duas características principais. A primeira característica principal é o gnosticismo. O gnosticismo sempre fez isso, né? Ele sempre abraçou todas as religiões. A única religião que não foi abraçada por esses movimentos gnósticos é justamente o cristianismo. E por isso ele desenvolveu outras formas de fazer isso na igreja. Então, você vai ver, por exemplo, cristãos que defendem os livros que não são canônicos, né? Que defendem sem perceber e sem saber por que defendem livros como o Evangelho de Maria, o Evangelho de outras pessoas que eu não lembro agora, de Filipe, né, se não me engano, o livro de Enoque. Essas pessoas são incentivadas a acreditar nessas coisas, sem perceber de onde vem. Esses são os ataques dos gnósticos. Outra forma de atacar é trazendo uma espiritualidade diferente do que a Bíblia ensina. Essa espiritualidade diferente está mais ligada a religiões pagãs do que com o próprio cristianismo. E isso é uma invasão de outras religiões para o cristianismo. E uma outra característica desses movimentos é o humanismo, né? Mas que tipo de humanismo? Humanismo como aconteceu com os reformadores? Não, não é esse tipo de humanismo. Aqui o humanismo significa o foco no homem, né? Então essas pessoas, esses líderes, essas religiões, essas igrejas, elas focam muito no bem-estar ou no poder do homem. Unindo o humanismo com o gnosticismo, por exemplo, você vai ter a ideia de que você não peca, de que você é perfeito, né? O que você já alcançou o status, né, de Deus, e isso também é uma doutrina gnóstica, ou de que você pode ser pecador, mas você não peca, né? Esta ideia de perfeição humana, ela não vem do cristianismo, ela vem do gnosticismo. O gnosticismo, através da entrada no mundo espiritual, né, a pessoa se tornava mais pura, mais santa. Essa é uma ideia gnóstica que tem invadido o cristianismo. Então, eu achei importante trazer esse relatório para vocês, porque, na verdade, dentro daquilo que nós temos visto, aparentemente isso vai ser cada vez mais comum, né? E nós devemos lutar contra esse tipo de invasão. Mesmo sabendo que vai ser comum, nós temos que lutar contra. Tá, irmãos? A gente não vai parar porque a Bíblia fala que vai acontecer, ok. Mas nós vamos ser perseguidos porque nós não vamos aceitar esse tipo de movimento, né? E olha que curioso, né? Parece que os cristãos, aos poucos, estão cedendo.
e eles estão tratando falsos profetas como pobres coitados, sem saber o que a Bíblia fala sobre os falsos profetas. Para você que não sabe, pelo menos Pedro e Judas tratam os falsos profetas como pessoas destinadas ao inferno. E hoje nós vemos um movimento cristão que se assusta, fala, nossa, mas coitado do falso profeta, né? Coitado, irmãos, daqueles que estão sendo enganados. Eu tenho pena deles, porque os falsos profetas estão cavando o seu próprio túmulo. Eles vão se encontrar com Deus e Deus vai cobrar deles tudo o que está acontecendo. Agora, eu tenho pena dos cristãos que são enganados, mas o movimento muito estranho dentro do cristianismo tem abraçado e adotado vários falsos profetas. Vou te citar só um exemplo. Eu vi cristãos vindo falar para mim que aprendeu muita coisa com pessoas do movimento do adventismo. Falei, olha, por que você foi estudar com o movimento adventista? Eles não são cristãos, eles professam outras coisas. Então o que você vai fazer lá? E eles elogiam e protegem e guardam o coração sem saber ou sabendo que estão protegendo pessoas que a Bíblia fala claramente para que nós não nos envolvamos. Ele fala muito bem, ele é bonito, ou ele explica muito bem. Cara, a Bíblia fala para você nem ouvir essas pessoas. A palavra de Deus fala para você não fazer isso. Mas esse movimento aparentemente tem conquistado tanto o coração dos cristãos que agora eles estão indo contra aqueles que falam a verdade e favor daqueles que falam a mentira. Isso que tem acontecido, infelizmente. Bom, e se você é curioso e gosta de estudar essa relação dos falsos profetas com a igreja, eu vou indicar 2 livros aqui. Um deles eu fiquei prometendo review, mas eu ainda não tive tempo de fazer o review, portanto, eu vou fazer uma breve explicação aqui para vocês, tá bom? Primeiro livro que eu sempre falo, Ameaça Pagã. Eu já cansei de indicar para vocês. A gente tinha avisado, quando falamos disso aqui, nós tínhamos avisado. Quando você assistir o Cristianismo Pagão aqui no canal, você vai ver que o que está acontecendo hoje já tinha sido avisado lá naquela live. E nós aprendemos aqui também, tá bom? Ameaça Pagã. E o segundo livro, a qual eu preciso fazer um review a respeito dele, vai trazer aqui atrás, alguém que eu preciso estudar para compreender melhor, mas só para vocês terem uma ideia da iniciativa do livro, né? A Falsa Aurora. O que o livro Falsa Aurora vai trazer para a gente? Ele vai analisar o perfil de uma pessoa que tentou unir as religiões. Ele vai falar dessa aqui, a Iniciativa das Religiões Unidas, que vai envolver aí um bispo. Aqui no Brasil vai envolver um pastor luterano, que está dentro disso aqui, vai envolver a Globo, vai envolver a esquerda do Brasil e a esquerda religiosa, tudo nesse livro aqui. Então, leia A Falsa Aurora. Ele vai falar tudo que eu falei aqui, só que o autor é jornalista. Tá vendo essas marcações? Eu vou ler algumas com vocês, mas eu já estou indicando para que vocês fiquem espertos. Sabe por que ele está trazendo essa foto aqui? Esse é o Alistair alguma coisa. Alistair alguma coisa, né? Ele é um dos bruxos mais famosos que deu continuidade às heresias da Helena Blavatsky. E dentre essas heresias, uma das coisas que a Helena falava é que um dia o cristianismo ia adotar as ideias dela. Esse cara foi um dos responsáveis por isso. Então, quando nós estudamos o texto desse povo, nós vemos semelhanças entre costumes cristãos e aquilo que eles ensinam lá. Mas nós não vemos semelhanças disso tudo com a Bíblia, só nesses 2 paralelos, o cristianismo e o satanismo ou as doutrinas deles. Então, esse carinha aqui também foi responsável por isso, tá? Ele influenciou muito o cristianismo. Muitas pessoas foram para o cristianismo com ideias desse cara na cabeça e lá influenciou outras pessoas. É assim que aconteceu também. Então, Falsa Aurora vai ajudar vocês a entender isso. Eu peço para vocês que, por favor, pesquisem mais sobre esse assunto. Não deixem isso passar muito, porque há pessoas sendo enganadas, há pessoas protegendo falsos profetas, cristãos que se dizem eleitos de Deus, protegendo falsos profetas. Nós não podemos fazer isso. Isto não é cristianismo, irmãos. Por favor, não se engane. Fique com Deus. A ideia é muito grande, irmãos. É muito, muito maior do que eu falei aqui. Não daria para fazer
15 minutos, nunca conseguiria fazer, a gente teria que ficar dias conversando, tá bom? Mas espero que isso seja um start para que você comece a pesquisar. Fica com Deus e até mais.